Olá, meu nome é Natana Ferrari e eu sou a criadora deste canal, o Ponto Newtoniana. E no vídeo de hoje a gente vai trabalhar as demonstrações das equações, da equação do movimento uniforme e das três equações do movimento uniformemente variado. Mas antes da gente começar, eu queria pedir pra você, se você não é inscrito no canal, se inscreve, é muito importante pra mim. Ativa o sininho de notificações pra que o YouTube te avise quando tiver novos vídeos. E tá tendo sempre. E deixa seu comentário aqui embaixo contando o que você achou desse vídeo. Além, óbvio, de enviar esse vídeo pros seus amigos pra que eles possam estudar também, tá bom? Vamos lá, vamos começar? Então aqui, hoje a gente vai fazer as demonstrações. O pessoal pediu bastante lá no Instagram e eu também acho muito importante que você saiba da onde vem, né? Não é só a gente engoliu lá no ensino médio e agora a gente quer saber, Natana, da onde que tá vindo essas equações? Por que eu tinha que decorar, né? Aquelas equações do sorvete, sorvetão, aquela coisa toda lá que a gente usava pra decorar essas equações. Antes da gente começar, é importante, escrevi aqui, da gente lembrar alguns conceitos, tá? Depois a gente vai trabalhar em outros vídeos, algumas coisas mais aprofundada, de coeficiente angular, principalmente a velocidade média, a velocidade instantânea, a gente vai trabalhar várias coisas, mas hoje é importante que você saiba esses conceitos aqui, ou lembre, porque muito deles a gente já viu no ensino médio também. Um deles é o gráfico de velocidade por tempo, né? Então é importante a gente saber que em um gráfico de espaço por tempo, então vamos lá, em um gráfico de espaço, vamos colocar de amarelo, em um gráfico de espaço por tempo, eu tenho o meu coeficiente angular é igual à minha velocidade, tá? E aí, óbvio, vai depender do tipo de gráfico, né? Se for uma reta, a gente sabe encontrar o coeficiente angular. Caso for um gráfico um pouco mais doido, a gente vai ver que a gente talvez tenha que fazer o limite naquele ponto, aquela derivada no ponto é o coeficiente angular. Então, aí a gente tem uns conceitos mais complexos. Para esse caso, a gente não vai se preocupar com isso. A gente vai ter coeficientes angulares muito fáceis de serem encontrados, tá? Num gráfico de velocidade por tempo, a área é numericamente igual ao deslocamento. Então, a área abaixo da curva do gráfico é igual ao deslocamento, ok? Ainda em um gráfico de velocidade por tempo, porém não analisando a área, agora analisando o coeficiente angular. Então, em um gráfico de velocidade por tempo, o coeficiente angular vai ser igual à minha aceleração, certo? Então, área igual ao deslocamento, num gráfico V por T, coeficiente angular igual à aceleração, também em um gráfico V por T. E em um gráfico de aceleração por tempo, a gente tem a área e é numericamente igual a um delta de velocidade, tá? O que seria esse delta de velocidade? Seria uma variação, né? Um final menos inicial. Então, a área ela é numericamente igual a esse delta de velocidade. Então, dado isso, a gente pode prosseguir. Então, é importante que você tenha isso em mente. Gráfico de espaço por tempo, coeficiente angular igual a velocidade, ok? São conceitos, assim, básicos, mas que a gente precisa estar trazendo aqui. Então, vamos começar? Vamos começar pelo movimento uniforme, tá? Nós vamos começar pelo movimento uniforme. No movimento uniforme, o que a gente sabe? Que a velocidade, então a gente tem que velocidade constante, certo? Então, a gente tem que é uma velocidade constante. Então, o que a gente sabe? No movimento movimento uniforme, que tem uma velocidade constante, como é que é o gráfico do deslocamento? Olha, só tem um jeito do gráfico do deslocamento ser. Independente dos valores que vai ter, e óbvio, de cada exemplo vai ter um gráfico, né, com, sei lá, com inclinações diferentes, mas sempre vai ser uma reta. Não tem como ser um movimento uniforme e ele não ser uma reta, tá? Então, a equação, né, o gráfico do espaço por tempo, ele é uma reta, ok? Então, a gente vai desenhar aqui, vamos lá? Vamos fazer um gráfico aqui? Vamos fazer um gráfico de S por T, ok? Aqui eu tenho meu espaço em metros, aqui eu tenho meu tempo em segundo. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma reta. Por quê? Porque eu sei que em um gráfico, no movimento uniforme, o gráfico do espaço não tem como ser outra coisa. Ele é uma reta, tá? Vou até escrever aqui. Então, um gráfico V por T no movimento uniforme. Então, gráfico S por T, movimento uniforme, é uma reta. A inclinação dessa reta vai variar de exercícios. Vários exercícios terão inclinações diferentes, né? Mas, por quê? Porque terão velocidades diferentes. Mas vai ser sempre uma reta. Então, aqui eu vou colocar alguns valores. Natana, quais valores? Vou colocar valores em letras, tá? Pra gente se acostumando. Olha, quem que vai ser? Esse aqui vai ser o TO. O TO é igual a zero aqui no ponto inicial. Aqui no ponto inicial nós temos SO, que é
É ali a origem, aonde a gente está começando a nossa trajetória. Óbvio que esse SO poderia ser 0? Poderia, mas ele também poderia ser só um SO igual a 5. Se eu comecei, né, na minha régua ali, comecei em 5. Se fosse igual a 10, quer dizer que eu comecei no quilômetro 10. Enfim, vai variando, tá? E em tempo T, nós teremos um deslocamento S. Quanto vale esse S, Natana? Depende de cada exercício. Aqui a gente está fazendo para o modo geral. Legal? Certo? Então, vamos lá. O que a gente viu, Natana, num gráfico? A gente viu lá em cima, Natana, aqui num gráfico de S por T, de espaço por tempo, o coeficiente angular é igual a velocidade. Natana, eu lembro lá na aula 1 da equação da reta que o coeficiente angular é ΔY sobre ΔX. Isso mesmo, perfeito. Só que aqui a gente vai ver quem faz o papel de coeficiente angular, quem faz o papel de Y e quem faz o papel de X. Quem faz o papel de coeficiente angular, acabamos de ver que é a velocidade. Então, vamos escrever V. Quem que faz o ΔY? Quem que está aqui no eixo Y? O S. Então, quer dizer que é o meu ΔS. E quem está ali no meu eixo X? O tempo. Então, vai ser o ΔT. Então, quem que vai ser aqui? V igual. Quem que é a variação do ΔS? S menos o quê? Final menos inicial. Então, S menos SO, que é essa variação aqui. E aqui embaixo vai ser o quê? Final, que é o T menos TO. Olha, se a gente passar para o outro lado, esse cara vai ficar como? V, que multiplica T menos TO, que é igual a S menos SO. E aqui vamos passar para o outro lado. O que a gente tem? Opa! Vamos, na verdade, inverter, tá? Vamos só inverter. Essa inversão não muda nada, que a gente só vai escrever S menos SO é igual a V, que multiplica T menos TO. Passando o SO para lá, fica SO mais V, que multiplica T menos TO. E para esse caso aqui, é importante, a gente está pegando para um TO igual a 0, ok? Então, TO inicial para um tempo igual a 0. Por isso que esse cara daqui vai ser 0. Então, a gente pode escrever como sendo S é igual a SO mais V vezes T. Encontramos a equação para o movimento uniforme. Essa é a equação do espaço, né? A equação horária. Aqui a gente tem a equação do espaço para o movimento uniforme. É a única equação que a gente tem, ok? É a única equação que a gente tem. Tem outro método de encontrar ela, Natana? Tem, através do gráfico da velocidade. Então, vamos lá. Outra maneira, só para, né, é importante só para a gente ir se familiarizando. Então, quando a gente tiver, Natana, um gráfico, agora a gente vai trabalhar com gráfico de velocidade, metros por segundo, por tempo, em segundos, certo? E para esse caso aqui, como que é? Olha, então, o que a gente tem? Um gráfico de velocidade por tempo no movimento uniforme, ele é uma constante. Vou até escrever aqui embaixo, constante. Ele é uma reta constante paralela ao eixo X, ok? Sempre não tem outra cara de gráfico para movimento uniforme. O gráfico de velocidade para movimento uniforme só tem esse jeito, que é reta paralela ao eixo X, ok? Então, para esse caso aqui, a gente vai ter, vou colocar de outra cor, uma reta paralela ao eixo X. E aí aqui a gente tem dois pontos, vou colocar aqui o ponto T, e aqui vai ser o ponto T0, né, que vai ser o ponto TO igual a 0. Esse cara daqui vai ser T, e essa é a minha velocidade. Isso significa que a velocidade é constante, tá vendo? Ó, no tempo T, sei lá, igual a 3. Quanto que vale a velocidade? Vale V. E aí esse V poderia ser qualquer valor. Ah, no meu tempo igual a 7, a mesma velocidade. Isso não muda, tá? Isso significa que a velocidade é constante. É por isso que o gráfico tem essa cara. O gráfico tem essa cara porque a velocidade precisa ser constante. E um gráfico de velocidade constante, né, a gente tem, ele é sempre paralelo ao eixo horizontal, o eixo X. E para esse caso, o que a gente tem? Vamos lá, vamos olhar lá para cima. Ah, Natana, então para um gráfico de V por T, o que eu tenho? Eu tenho que a área é numericamente igual ao deslocamento. Então, quer dizer que nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que o meu deslocamento, quem quer deslocamento, ΔS, é numericamente igual à área, certo? Quem que é a área desse cara daqui? Nossa, Natana, é um retângulo. A área de retângulo é o quê?
base vezes altura. Então, quer dizer que o meu deslocamento, o meu S menos SO, vai ser igual a base vezes altura. Quem que é a base? Olha, a base é essa variação aqui, em T, né? Vai ser o quê? Final menos inicial. Então, vai ser T menos TO. E quem que é a minha altura? Ah, a minha altura é esse H aqui, né? Que vale quanto? Vale V. Então, o que eu tenho? S menos SO vai ser igual a V que multiplica T menos TO. E nós vimos sempre que nós faremos a condição de TO igual a zero, tá? É uma condição inicial, a condição quando o tempo T é igual a zero. Então, esse cara daqui vai ser zero. Então, eu posso escrever que S é igual a SO mais V vezes T. E aí, conseguimos encontrar a equação do movimento uniforme, tá? A equação horária, uma equação do espaço do movimento uniforme. Natana, só tem esse tipo? Só tem essa equação? Só. Isso a gente viu que a gente consegue encontrar de dois jeitos. Pelo gráfico de velocidade por tempo e pelo gráfico de espaço por tempo. Então, eu consigo demonstrar de duas maneiras, tá bom? No próximo vídeo, nós falaremos das equações do movimento uniformemente variado. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário aqui embaixo. E até o próximo vídeo, onde a gente vai demonstrar essas equações do MUV, tá bom? Um beijo, bons estudos e até a próxima!